Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus maravilhoso. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Amados de Deus, hoje nós vamos refletir numa mensagem e o título dela diz assim: Confusão de espírito. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, e a confusão de espírito, ela vem da falta de examinar as Escrituras Sagradas. Amém? Então nós vamos refletir nesta mensagem e fique atento que eu vou estar trazendo alguns versículos para os irmãos refletirem em sua casa. Amém? Glória a Deus. Medite na palavra de Deus e peça sempre ao Espírito Santo de Deus que te auxilie, que te mostre a verdade, para que você não venha entrar em confusão de espírito. Amém? E sempre buscar a face de Deus, em agradá-lo todos os dias de sua vida. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então vamos refletir nesta mensagem. Amados de Deus, um pai que tem sabedoria e amor no coração diz não e diz sim para o filho que ama. Amém? Isto é como uma fortaleza para o filho, quando ele observar o pai e colocar em prática. Glória a Deus. Mas se o pai pratica o que é mal e tenta ensinar o que é bom, isto por sua vez trará um efeito de confusão na mente do filho. E no Evangelho segundo Mateus, o nosso Senhor Jesus, ele fala a respeito desta situação e que devemos guardar as coisas boas. Amém? Ele nos ensina que nós devemos guardar as coisas boas. Então nós vamos refletir nesta mensagem em Mateus capítulo 23, versículo 1 ao versículo 3 e observar o que o nosso Senhor Jesus está nos ensinando nesta manhã. Amém? Glória a Deus. A mensagem diz assim: Jesus censura os escribas e os fariseus. Versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeia de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Glória a Deus, glórias ao nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, então, esta sabedoria pode ajudar muitas pessoas a ter uma boa escolha. Amém? Esta mensagem maravilhosa que nosso Senhor Jesus deixou em Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 3. E pode evitar a ter confusão de espírito. Glórias ao Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo também, ele fala de algo muito importante acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 8, glória a Deus, podemos observar bem, glórias ao Senhor Jesus, aqui fala de pessoas que são cristãos e novos convertidos, que observa os mais velhos de casa, chegando a se espelhar no irmão ou na irmã, que já são maduros na fé. Glórias ao Senhor Jesus. E nos mostra também que estes irmãos maduros na fé têm que vigiar para não passar a serem
tropeço para os pequenos na fé. Glórias ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também, ele vai dizer no capítulo 8, versículo 9 ao versículo 12, ele vai dizer assim: Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então, podemos perceber que estes filhos espirituais, se forem bons, examinando as Escrituras Sagradas, a ponto de discernir a situação que observaram, amém, não imitarão seus senhores. Glória a Deus. Se estes pequenos na fé for observadores das Escrituras Sagradas, eles não vão imitar os seus senhores, assim como nosso Senhor Jesus, ele explicou, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Mas viverão as palavras que o nosso Senhor Jesus ensinou em Mateus, capítulo 23, versículo 1 e versículo 3. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, leiam em sua casa Mateus, capítulo 23, versículo 1 ao versículo 3. E também leiam 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 13. Amém? E sim, examine as Escrituras Sagradas. Amém? O bom filho sempre pratica o que o Pai Celestial nos ensinou através do Filho, o nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados de Deus, fica na paz. Amém? Fica na paz. E lembre desta mensagem. Nós começamos a mensagem dizendo: um pai que tem sabedoria e amor no coração diz não e diz sim para o filho que ama. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E isso será uma fortaleza para esse filho espiritual que tem examinado as Escrituras Sagradas. Ele não imitará o erro de seus senhores, mas praticará aquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou, guardando o que é bom em seu coração. Glória a Deus. Amados de Deus, fica na paz.